Abra sua Bíblia, se você quiser, se você puder, no livro de Levítico. Levítico capítulo 25. Ontem celebrou-se aqui nesta terra o 4 de julho, talvez o feriado civil mais importante nos Estados Unidos, né? Declaração da independência lá em 1776, Ricardo, né? As colônias então britânicas, num termo de declaração de independência, começou, na verdade, aquele dia sela um marco, mas que ainda foi mantida e batalhada essa independência com custo de guerra. O fato é que 4 de julho, 250 anos atrás, então, houve esse marco aqui nos Estados Unidos. Nós vamos terminar orando também pelos Estados Unidos. Mas foi pensando nesse dia tão importante, o 5 de julho passou a ser o dia do Brasil, então, né? Porque por conta da Copa, está todo mundo agora, o 4 de julho foi Estados Unidos, 5 de julho se tornou o dia do Brasil. Mas esse ano, para o povo americano, né, era um ano de liberdade. O hino nacional americano, ele fala da terra da liberdade, da terra do livre, do lugar do bravo, né, como termina assim o hino americano. E havia um ano muito importante na vida do povo de Deus no Antigo Testamento, e nós vamos ver essa perspectiva aplicada para nós hoje. Em Levítico capítulo 25, nós encontramos na primeira parte dele, dos versos 1 ao verso 7, nós temos o que ficou conhecido por muitos para nós, porque a Bíblia assim relata, como o ano sabático. Eu não sei se você já ouviu essa expressão, e hoje nós vamos falar sobre esse povo livre, que não é o povo americano, mas é o povo de Deus. Amém? Não que eles não sejam, mas que a gente vai focar naquilo que a palavra nos ensina a esse respeito. E o fato é que o ano sabático era um ciclo, Jefferson, de a cada 6 anos de plantio, de vida. O 7º ano era tido como um ano sabático, ou seja, um ano de descanso da terra, um ano onde outras questões da vida civil, perdão de dívidas também acontecia. E a vida do povo no Antigo Testamento, o comando, lembra que o povo foi escravizado, vinha de uma cultura de escravidão, e aí primeiro Deus estabelece, através da sua lei, o descanso semanal, o sábado. Então você tinha 6 dias de trabalho, o 7º dia de descanso, o sábado. Depois isso se estende, muito obrigado, Mike. Obrigado, viu? Muito obrigado, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. O 7º ano, então, era o ano sabático. Mas havia um ano ainda mais, diria eu, importante dentro disso, Guilherme, que bom que você está de volta, que eram, depois de 7 ciclos de 7 anos, ou seja, 49 anos, no ano 50, era o ano do jubileu. Obrigado, Mike. Obrigado mais uma vez, viu? Você vai vir agora pelo meio, né, na próxima. Obrigado, Mike. Então, depois de 7 ciclos de 7 anos, você tinha 49, e o ano 50, o ano 50º, era o ano do jubileu. E esse ano, ele era importantíssimo na vida do povo. Se você estiver com a sua Bíblia em Levítico capítulo 25, a partir do verso 8, a palavra de Deus diz o seguinte: contem 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. Essas 7 semanas de anos totalizam 49 anos. Então façam soar a trombeta no 10º dia do 7º mês, no dia da expiação. Façam soar a trombeta por toda a terra de vocês. Consagrem o 50º ano e proclamem libertação por toda a terra, a todos os seus moradores. Este será um ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família, para o seu próprio clã. O 50º ano será ano jubileu.
não semeiem, não ceifem o que cresce por si mesmo, nem colham das vinhas não podadas. É jubileu e será santo a vocês. Comam apenas o que a terra produzir. Neste ano do jubileu, cada um de vocês voltará para a sua propriedade. Verso 13. Pai, nos direciona na Tua palavra, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração, na perspectiva espiritual, Deus, para que a gente possa entender que no Senhor, o Senhor nos criou para sermos um povo livre, liberto, para viver para a glória do Teu nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, como eu falava então, esse era o ano do jubileu. E o resto do capítulo 25, se você tiver curiosidade de ler, e se você quiser ler, leia em casa, ele vai explicar basicamente o que acontecia, Luciano, dentro desse ano tão importante. Esse ano era um ano de proclamação de liberdade. Esse ano era um ano onde, se durante 49 anos, propriedades foram vendidas, negociadas, irmãos, homens e mulheres foram negociados e, portanto, se tornaram servos de alguém, o ano do jubileu chegava para reestabelecer o plano inicial. Lembra que Deus deu a terra para esse povo. O povo, então, sai do Egito, eles acessam, caminham pelo deserto, obviamente, e a terra foi dada por Deus, e a divisão foi dada também pelo Senhor. Os clãs, as tribos receberam uma determinada porção. E aí o verso 10 vem nos dizer que o ano agora era para proclamar a libertação por toda a terra a todos os seus moradores. Se você olhar comigo o verso 25 e o verso 28, diz o seguinte: se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que seu compatriota vendeu. Se, contudo, um homem não tiver quem lhe resgate a terra, mas este mesmo prosperar e adquirir recursos para resgatá-la, calculará os anos desde que a vendeu e devolverá a diferença àquele a quem vendeu. Então poderá voltar à sua propriedade. Mas se não adquirir recursos para devolver o valor, a propriedade que vendeu permanecerá em posse do comprador até o ano do jubileu. Será devolvida no jubileu e então poderá voltar para a sua propriedade. Em outras palavras, aquilo que aconteceu, se alguém empobreceu, vendeu uma terra, se vier um resgatador, um parente próximo, talvez aqui a gente vai lembrar do livro de Ruth, esse pode sim resgatar. Se aquela pessoa que empobreceu, nesse espaço de tempo, voltar a ter dinheiro, pode adquirir a terra de volta. Se nada disso acontecer, o jubileu chegou. Custe o que custar. É ano de jubileu. Agora, a terra, a propriedade é reestabelecida. Para vocês terem noção, a negociação das terras, elas aconteciam de acordo com quantas colheitas faltavam até o ano do jubileu, Fabrício. Então, se eu fosse adquirir uma terra sua e faltassem 30 anos para o jubileu, ela tinha um valor. Se faltassem 5 anos para o ano do jubileu, ela tinha um valor menor, porque era de acordo com os anos, as colheitas, o proveito que eu conseguiria ter a partir daquela terra. Mas a Bíblia segue também nos dizendo que isso não era só sobre a terra, sobre a propriedade material, mas era sobre as pessoas. Declara em verso 10, liberdade em toda a terra a todas as pessoas, ou a todos os seus moradores. Então, no verso 39, a gente encontra também outra descrição do que acontecia no jubileu. Verso 39, a palavra de Deus diz o seguinte: se alguém do seu povo empobrecer e se vender a algum de vocês, não façam trabalhar como escravos. Ele deverá ser tratado como trabalhador contratado ou como residente temporário. Trabalhará para quem o comprou até o ano do jubileu. Então ele e seus filhos estarão livres, ele poderá voltar a seu próprio clã e a sua propriedade, ou a propriedade dos seus antepassados. Pois os israelitas são o meu povo, os quais tirei da terra do Egito. Não poderão ser vendidos como escravos. Já está claro um pouco o que acontecia então no ano do jubileu? Era um ano de liberdade. O ano do jubileu, mais do que um ano de descanso da terra, mais do que um ano, sim, de obediência. E pensem nisso, um povo que vivia da terra.
Tinha que abrir mão de plantar por um ano. E o Senhor diz, fiquem tranquilos. Quando ele está falando do ciclo dos 7 anos, do ano sabático, ou na descrição no Antigo Testamento, desses ciclos de ano Shemitah, que seria essa ideia do ano sabático, ele diz, fiquem tranquilos, porque no 6º ano, Luciano, eu vou fazer a terra produzir 3 vezes mais. Vai produzir para o 6º, vai produzir para o 7º, que é de descanso. No 8º, que vocês vão voltar o ciclo, quando vocês ainda estão plantando, vocês já têm provisão. Essa é a palavra de Deus. Deus diz, no 6º ano, eu mando provisão, basta vocês serem fiéis e obedientes. Agora a pergunta é, o povo foi? Não. E desde o deserto já era assim, o maná já dava problema. Imagina a terra. Quem pegava maná mais, apodrecia, não ficava para o dia seguinte. Só que o do sábado, na sexta, não apodrecia. Porque não era sobre o maná, era sobre a fidelidade, era sobre o padeiro, não era sobre o pão. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não era sobre o produto, era sobre quem enviava o maná. Mas o povo de Deus, meus irmãos, gravem isso na cabeça de vocês em nome de Jesus. O povo de Deus foi planejado para ser um povo livre. Deus criou, cuidou, proveu e protegeu o seu povo para sermos livres. E a grande pergunta que passa no meu coração é se nós estamos vivendo com a liberdade que Ele nos planejou para viver. Porque Ele liberta um povo. Aí, na sua graça, Ele já conduz o povo num sistema, Ricardo, que era de constante ciclo de correção. Se em 49 anos vocês vão estragar o que eu construí, em um ano eu vou resolver, restabelece o que foi. A terra volta para quem é dono, o servo, o contratado, volta para o seu clã, o plano inicial volta para o eixo. A cada ano de jubileu era um ano de restabelecimento do status quo, Rick. Ou seja, do plano, ou Sara, você que usa bastante status quo, né, nas petições, ou quando usava, é o plano inicial, o plano original, é o status original. Pastor, o que isso tem a ver? O senhor está viajando, meu Deus do céu, ano do jubileu, 4 de julho, 5 de julho, dia do jogo do Brasil, o senhor devia pregar uma parábola aí mais fácil, talvez a do semeador, que o próprio Jesus já explicou, e aí não dava trabalho. Meus irmãos, vamos para Lucas 4 então. Entendemos até aqui Levítico, rapidamente, Levítico 25, amém? Então vamos para Lucas 4. Quando adiaram o jogo para 1 hora, ou quando a CBF pediu para adiar o de Soba, tem mais 1 hora, irmã Adriana. Mas aí voltou ao normal, por isso que a Copa é do mundo, né, irmã Adriana? Se fosse de Deus, a gente ficava aqui pregando mais. O fato é que em Lucas 4, a partir do verso 16, nós encontramos o seguinte, você está comigo, amém? Amém? Gostou dessa, filho? Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado, entrou na sinagoga, como era o seu... Vamos lá, gente. Entrou na sinagoga, como era o seu costume. Parênteses aqui, até o Senhor Jesus ia semanalmente encontrar com os irmãos na igreja. Ou, obviamente, salvo as proporções, na sinagoga. Então é uma prática, um dos comentários que eu estava lendo, ele menciona isso, achei interessantíssimo. Até Jesus semanalmente estava indo se reunir. Então, eu e você podemos aprender com o próprio Cristo o que ele fazia. Verso 17 diz, foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, a recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. O ano da graça do Senhor é o ano do jubileu. Essa passagem que Jesus lê, então vamos interpretar o que acontecia. A reunião na sinagoga, o culto na sinagoga, ele iniciava com a leitura ou com a oração, Fabrício, do Shema. Ouça, Israel, o Senhor é o teu Deus. Depois faziam oração. Depois tem uma ordem
que a leitura da lei, a leitura da Torá, que isso já é uma ordem prescrita. E aí, de acordo com aquela leitura do sábado, da Torá, da lei, você tinha a leitura de um profeta, ou de um dos profetas. E era nessa leitura em que se fazia o ensino. Jesus, então, está na sinagoga, como de costume. A Bíblia diz que foi-lhe entregue. Então, não é que ele foi lá e disse, eu quero ler Isaías, porque eu sei o que eu vou falar hoje. Mas Deus sabia. Entregam um rolo. Aqui na NVI, Renato, está livro, mas o certo era um rolo. Um rolo, e ele literalmente abre, ou seja, ele vai desenrolando. E aí o encontrou é a mesma expressão que nós temos em Lucas 15. Recentemente estudamos isso no pequeno grupo. Lucas 15, o capítulo das coisas perdidas, ou melhor, das coisas restauradas. Porque o filho volta, a moeda é encontrada e a ovelha é achada. O pastor que encontrou, buscou a ovelha é a mesma expressão. Abriu, verso 17, abriu o rolo ou desenrolou e encontrou, ou seja, intencionalmente o Senhor Jesus procurou esse lugar, procurou essa leitura em Isaías. E ao se deparar com essa passagem em Isaías, ele lê. A pergunta é, o que essa passagem está falando lá no seu contexto no Antigo Testamento? Era ela sobre Isaías, aquele que recebeu a profecia, o oráculo de Deus, Vanessa? Era sobre o povo de Israel? O próprio Cristo nos ajuda a entender isso. Eu parei a leitura no verso 19, mas se eu e você lermos o 20 e o 21, diz o seguinte, então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. O Senhor Jesus está dizendo, o que Isaías falou, na verdade, falava sobre uma liberdade que hoje vocês encontram. Eu sou não só a proclamação do ano do jubileu, mas eu sou, na verdade, a encarnação. Eu sou a realidade do ano do jubileu. Portanto, por isso que a Bíblia vai falar em João, que se o Filho nos libertar, nós seremos de fato livres. Ele diz, eu não vim falar a respeito do jubileu. Eu não vim falar a respeito dessa proclamação de 50 anos. Eu sou a encarnação dessa liberdade que vocês encontravam lá no Antigo Testamento. Era só um tipo para aquilo que viria a ser a expressão exata no meu ser, no ser de Jesus. Assim como na Páscoa a gente olha e fala do Cordeiro Pascal. Como um tipo que quando o Senhor Jesus vem, diz, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que é mais interessante é que o Senhor Jesus foi muito intencional em ler essa passagem até esse exato momento. Você concorda que ele poderia ter parado, dizendo, o Espírito está sobre mim, verdade. Poderia ter dito, hoje se cumpriu. Poderia ter seguido e dito, não, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, verdade, poderia ter parado ali também. Poderia ter seguido e dito, ele me enviou a proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, libertar os oprimidos, tudo isso é verdade na pessoa do Senhor Jesus. Mas ele intencionalmente segue e diz, e proclamar o ano da graça do Senhor. Ele se torna, portanto, o meu e o seu jubileu. O jubileu para o seu povo. A liberdade do povo agora não é mais uma expectativa de um ano. A vida do povo não passa mais agora com um olhar para um ano específico, mas para uma pessoa específica. O Senhor Jesus diz, olhem para mim. Hoje se cumpriu essa realidade. Quando a gente pensa, então, 4 de julho, Rick, voltando para esse lugar, foi a declaração da independência. A pergunta que eu tenho para mim e para você hoje é se Jesus para nós se tornou só uma declaração de independência ou uma condição de vida. Nós vivemos liberdade.
nós de fato somos livres. Porque não sei se é só pensamento meu, ou se você vai concordar com isso, mas parece que a liberdade desejada 250 anos atrás, isso aqui não tem nada a ver com a nação em si, isso não é uma crítica à nação, mas é só uma análise. Ela tem sido perdida ao longo dos anos e por isso que é tanta batalha para mantê-la. Essa terra ainda ser reconhecida como uma terra da liberdade, de um povo livre, de pensamento, de expressão, enfim. Mas o fato é que se a gente não mantiver essa busca e essa intencionalidade, a declaração vai se tornar um papel na história desse país. O fato é que se eu e você não entendermos que o Senhor não nos libertou lá atrás só, quando nós entregamos a vida para Ele, ou se você ainda não entregou, que hoje seja o dia da tua libertação em nome de Jesus. Mas isso não é um olhar para trás e achar que depois as coisas foram nos aprisionando. Não, nós somos chamados para viver como um povo livre, liberto no Senhor. Minha pergunta então é se você está vivendo isso. Se você está vivendo liberdade no Senhor, como alguém livre em Deus. Porque quem foi liberto deve viver como alguém livre. Olha como o Senhor Jesus para exatamente onde ele deveria parar. Essa menção em Lucas 4 é uma menção em Isaías 61. Então agora nós vamos para Isaías 61. Isaías 61, verso 1 e 2 vai dizer o seguinte. Você está lá, amém? Tem 3 lá. Você está lá, amém? Chegou. Vai falando para alguém quando você está procurando ainda, vai dizendo os livros. Quem tiver que começar cantando de Gênesis, está tudo bem. Uma hora você chega lá. Isaías 61, verso 1 e 2 diz o seguinte: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor. Tudo conforme Lucas 4, sim ou não? Só que se ele continua e diz o seguinte: e o dia da vingança do nosso Deus. Isso aqui é um apontar para a segunda vinda já. O Senhor Jesus, intencionalmente, ele diz: ainda não é esse tempo. Eu paro no ano da bondade do Senhor. E enquanto essa janela de tempo está sobre nós, nós estamos nessa extensão do ano da bondade do Senhor. Nós vivemos o ano da bondade do Senhor, que não é mais o ano 50, que não são mais ciclos periódicos de tempo em tempo, que agora é uma realidade constante até o dia da segunda vinda do Senhor Jesus. O Senhor Jesus parou sua leitura, não à toa, exatamente onde ele queria parar. Ele diz: vocês agora podem de fato experimentar o que é ser livre. Um povo livre. Então ele simplesmente não nos oferta uma liberdade, mas ele é quem nos sustenta nessa luta contra o pecado para nos mantermos em liberdade. Quando a gente olha para os ciclos do Antigo Testamento, o que acontecia era isso, meus irmãos. Depois da liberdade, você tinha pessoas que estavam presas de novo, porque empobreceram, porque tiveram que trabalhar, porque tiveram que vender uma propriedade, e aí careciam, talvez esperavam com grande expectativa o ano jubileu que ia chegar. O que o Senhor está dizendo agora é: eu liberto vocês, e vocês em mim, no Senhor Jesus, têm condição de viver um estado de liberdade. Viver liberdade, então, hoje, é a gente entender que tudo pertence ao Senhor. Viver liberdade é entender que a terra pertence ao Senhor. Esse era o clamor lá em Levítico 25. A terra pertence ao Senhor, o povo é do Senhor. Viver liberdade é não viver mais amarras do pecado, da ira,
da falta de perdão, do ressentimento, da ansiedade, as amarras do medo, da ingratidão, da insatisfação, da amargura, da murmuração, do egoísmo, do egocentrismo, da religiosidade, da falta de fé, da falta de amor ao Senhor, da frieza espiritual, da indiferença, da falta de empatia, da insegurança, da necessidade de aprovação das pessoas. Nada disso mais deve nos amarrar em nome de Jesus. Porque nós fomos feitos para viver em liberdade. Isso é possível se nós amarmos o Senhor com todo o nosso coração e o nosso interesse de fato só for Ele. Mas o mundo vai tentar nos fazer aprisionar novamente em coisas, em pensamentos, em ações, em decisões, em medos. Por isso que essa pergunta que parece tão óbvia, eu já não acho que é tão óbvia assim. Será que estamos de fato vivendo liberdade? Ou será que tem algo na tua mente, no teu coração, na minha mente, no meu coração, que tem na verdade sido prisões que estamos vivendo? Amarras que estamos vivendo, que não correspondem com a realidade de liberdade que o Senhor nos criou para viver. E eu citei apenas algumas delas. Você pode ter alguma outra realidade, porque a Bíblia nos garante: se o Filho nos libertar, nós seremos de fato livres. Gálatas 5,13 diz que nós fomos chamados à liberdade. E aí Paulo, escrevendo então a esses irmãos, vai dizer: não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servindo uns aos outros pelo amor. 1 Pedro 2,16 diz: considerando que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para fazer o que é mal, mas vivei como servos de Deus. Um irmão me mandou essa semana, pelo Instagram, um vídeo que eu confesso que não consegui nem terminar de ver. Um grupo de homens, depois um outro grupo, num outro país, mas que eles estavam se mutilando, se batendo, outros eram, e esse foi onde eu parei de ver, andando em brasa, talvez de 2 metros, e saltavam, já queimando, tentando fazer algo para conseguir uma liberdade, talvez para conseguir um favor de acordo com a crença deles. Tentando, através das obras, chegar num lugar de proximidade com o seu Deus, ou com os seus deuses, ou para agradar o seu Deus ou os seus deuses. Quando nós, na verdade, podemos experimentar isso pela graça de Deus. Ele conquistou isso na cruz por nós. Se as dívidas eram resolvidas no ano do jubileu, a palavra de Deus vai dizer que Ele anulou, Ele riscou o escrito de dívida que nos era contrário. Experimentamos liberdade e libertação. Por que a gente não vive então de fato liberdade? Porque a gente quer viver liberdade à nossa maneira. Sabe o que eu acho também interessante quando eu olho para a realidade no ano do jubileu? É que a liberdade, Kate, ela não era assim: chegou o ano do jubileu, vocês estão livres, cada um faça o que quiser. Cada um volte para o seu clã. Cada um retorne para a sua propriedade. De novo, eu estou libertando vocês para vocês viverem da forma como eu planejei para vocês viverem. Na condição que eu estabeleci desde o começo. O Senhor não nos deu liberdade para nós vivermos a nossa maneira. O Senhor nos deu liberdade para nós vivermos a sua maneira, a maneira do próprio Deus. Podemos ter medo, sim. Não podemos ser aprisionados por Ele. Temos que clamar e dizer: Senhor, o Senhor é maior. Hoje tivemos um tempo de oração tão especial. Oramos em cima de Salmo 23, no nosso tempo de oração. Se você quiser vir, 9h30, aqui na igreja, lá no outro prédio.
Mas nós não podemos ser refém das coisas, das pessoas, das ideias, dos sistemas, dos pensamentos, dos nossos pretextos, do nosso gosto, do nosso querer. Se algo nessa seara está nos prendendo, está nos aprisionando, essa não é a liberdade que o Senhor nos criou para viver. Nossa religiosidade, nossa frieza espiritual, nossa indiferença, o nosso, eu sou assim mesmo. Nós somos livres no Senhor para viver a liberdade à maneira de Deus. 2 Coríntios 3,17 diz que onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Ele está dentro de você, você é livre. Eu enxerguei esse texto muito para fora por muito tempo. Não que isso seja uma mentira, é verdade. Onde o Espírito de Deus está, há uma liberdade. Mas também se Ele está em nós, há liberdade. João, já mencionei, João 8,32 e João 8,36. E conhecerão a verdade vos libertará. Portanto, se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Então, para a gente terminar essa análise desse texto, o que eu queria compartilhar com os irmãos, é que se você voltar em Levítico 25, você vai entender que Levítico 25, o ano do jubileu, ele acontecia depois de uma proclamação. Essa proclamação era a declaração do início do ano judaico. Verso 9 de Levítico 25 vai dizer: então façam soar a trombeta no 10º dia do 7º mês, no dia da expiação. Faça soar a trombeta por toda a terra de vocês. A liberdade não chegava sem antes esse dia. Esse dia da expiação é o dia mais importante dentro do calendário judaico. Você lembra quando o sumo sacerdote podia ter acesso ao Santíssimo Lugar, ao Santo dos Santos? Era nesse dia. E ele apresentava um clamor e uma oferta pelo pecado do povo, da nação. Então, a libertação desde o Antigo Testamento aqui, assim como podemos pegar a referência na Páscoa, mas aqui primeiro acontecia o sacrifício. E aí havia a declaração, a liberdade nesse ano. Eu quero dizer para você que se você ainda não entregou sua vida para Jesus, esse lugar de viver como livre, viver liberto, não é um ideal, uma imaginação, um querer, é um receber da oferta do próprio Cristo. É dizer, se o Filho me libertar, eu vou ser de fato livre. É entender que Jesus veio, morreu na cruz, por amor, para que eu e você pudéssemos ter vida. Não existe liberdade sem Jesus. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, o convite hoje é para você entregar sua vida para Jesus. Mas talvez você já entregou sua vida para Jesus. E minha segunda reflexão, então, para você, é que talvez o inimigo esteja querendo colocar falsas prisões na tua mente, no teu coração. E essa pregação hoje é um lembrete para dizer, não deixe que nada te aprisione mais. Você foi liberto para viver de fato como alguém livre no Senhor. Medo, aflição, angústia, opinião dos outros, governo, sistemas ideológicos, nada disso deve aprisionar o meu e o seu coração. Nós somos livres no Senhor. Para viver a nossa maneira? Não, para vivermos a maneira dele, daquele que nos libertou. Então essa pregação também é um convite para você sondar o seu coração e dizer, Senhor, será que tem algo? Será que tem algo dentro de mim que está se tornando uma prisão, que eu estou sendo refém de um lugar que o Senhor já me declarou para viver com liberdade? Será que eu estou sendo refém de mentiras, de pessoas, de ideias, de pecados? Mas eu não consigo vencer isso. Eu não consigo vencer essa área. Você realmente não consegue. Há alguém que já fez por você, Jesus Cristo. Ele já venceu por você. Isso não te exime de lutar. Mas você parte de um lugar de vitória. A vitória pertence ao Senhor. A palavra diz que nele nós somos mais do que vencedores. Incredulidade, qualquer outro temor no meu e no seu coração, que pode estar nos tornando, ao invés de livres, cativos.
O convite de hoje é: viva na plenitude da liberdade que Deus te criou para viver. Nós não precisamos mais de ciclos de libertação. Nós não vamos mais viver o ano do jubileu e no ano seguinte já começar a nos enredarmos de novo com erros, pecados e prisões. Nós vamos nos posicionar no Senhor para dizer: se o Senhor me libertou, de fato eu sou livre. Eu não aceito nenhuma mentira do inimigo. Eu não aceito nada que não venha da palavra de Deus na minha mente, no meu coração. Eu rejeito toda forma de cativeiro, de prisão na minha vida. Eu quero dizer: Senhor, o Senhor me libertou, não para que eu voltasse a viver nos meus ciclos de pecado, mas para que de fato eu experimentasse libertação. Isso não te torna amanhã um Superman, alguém que não vai mais lutar em alguma área, mas deve te chamar, ou deve te convidar para ser alguém que vai se posicionar e dizer: essa batalha já foi vencida, essa algema já foi quebrada, esse cativeiro já foi rompido, jubileu já chegou na minha e na sua vida. É o Senhor Jesus para cada um de nós. Se você ainda não entregou a vida para Jesus, meu convite é que hoje seja esse dia de decisão. Se você já entregou, viva de fato como alguém livre. Não volte. Não viva falsas prisões. Não viva falsas prisões. Não viva falsas prisões. A imagem que vem para mim, para a gente poder louvar, a imagem que vem para mim é aquela ilustração muito comum que, sabe o elefante que é amarrado em algo tão fraco, mas aí ele vai crescendo e ele não acredita mais que ele tem força para romper com aquilo? E aí já não é mais sobre a força física, mas é sobre a mentalidade que ele absorveu, sobre a realidade que ele incorporou, dizendo: eu não tenho força para romper com essa cadeia. Eu e você podemos entender das nossas fraquezas, mas nós temos que entender que apesar das nossas fraquezas, Jesus veio e venceu, e rompeu as amarras, e nos libertou. E que a palavra de Deus é verdade, que se o Filho nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Obrigado por ter acompanhado esse vídeo até o final. Toda semana nós temos conteúdo aqui que vai edificar a tua vida. Siga a nossa igreja nas redes sociais, venha nos visitar se você puder. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.